E aí, pessoal, então eu iniciei a gravação aqui. A ideia da aula de hoje é a gente fazer uma breve apresentação do tema de Hardware in the Loop. Esse tema ele foi planejado, né, no nosso plano de ensino original, né, da disciplina, quando a gente tem 20 semanas disponíveis para ser a segunda parte da disciplina e cobrir ali toda a parte da P2, né, referente a P2 de uma disciplina de 80 horas, né? E aí a gente, com um determinado tempo e acesso aos laboratórios, normalmente faz um trabalho na qual vocês conduzem isso como se fosse um projeto, né? Um projeto de simulação hardware in the loop. E na construção desse projeto de simulação hardware in the loop, vocês validam, através de uma integração entre hardware e software, uma espécie de teste de sistema de controle, né? Uma verificação, uma validação de um sistema de controle a partir de certos critérios de validação, especificações de controle que ele, porventura, atenda. E com especial registro e documentação com relação à forma como foi feita a integração de sistemas necessária para realizar essa simulação hardware in the loop. Como nós estamos trabalhando numa situação atípica, né, trabalhando só no remoto, inevitavelmente a gente não consegue conduzir a coisa dessa forma. Então a gente precisa fazer uma adaptação. Eu peguei essa apresentação aqui, disponibilizei lá no ambiente Moodle para vocês. Eu vou passar ela aqui agora, vou falar um pouco sobre ela, para que vocês tenham uma ideia dos conceitos relacionados a esse tema, né? E algumas possibilidades também de utilização, caso nós estivéssemos, né, em condição do presencial. E a partir depois dessa minha fala, dessa minha apresentação, a gente vai falar sobre o que eu espero que a gente consiga desenvolver aqui, diante dessas restrições, que possa ser feito como entrega dessa segunda parte da P2. Então, eu acabei, né, como tinha só 10 semanas, redimensionando essa parte de hardware in the loop para ocupar um pedaço bem menor, em termos de semanas, do que comparado, por exemplo, o que a gente desenvolveu aí referente a P1. Então, vocês conseguiram ver lá, fazer algumas aulas práticas, né, ver um pouco da técnica de integração entre InTouch e MATLAB para poder fazer os simuladores. Vocês desenvolveram simuladores, tiveram tempo para fazer isso. Eu avaliei esses simuladores desenvolvidos, vocês apresentaram isso na forma de seminário, né? E agora, então, a gente entra falando um pouco de hardware in the loop. Então, quais vão ser os aspectos abordados nessa pequena fala minha aqui? Nós vamos falar da introdução sobre esse assunto e a conceituação. Quais são os tipos de hardware in the loop que normalmente são registrados e documentados em trabalhos científicos, em propostas que estão em prática na indústria, nas corporações. As possibilidades de hardware in the loop usando os equipamentos que nós teríamos disponíveis no laboratório do IFE, então vislumbrar essas possibilidades de integração e de simulação hardware in the loop são importantes para a tarefa que eu vou pedir para vocês fazer a entrega, para contar para P2. A avaliação disso não vai poder ser na forma de uma avaliação por projetos práticos, conforme era quando a gente tinha a possibilidade presencial, mas sim na forma de projetos, digamos, pesquisas documentais, né? Eu vou pedir para que vocês entreguem pelo menos um memorial descritivo de uma possível integração para a simulação hardware in the loop. Vai ficar faltando a parte de implementação prática e de análise de resultados disso, mas, digamos, estruturar isso, documentar, né, fazer isso na forma de um trabalho de pesquisa e de, digamos, aí, até um certo nível de especificação, faz parte também do trabalho de um engenheiro de controle de automação. Eu vou querer que vocês façam isso. Podemos manter os mesmos grupos, né, da P1,
mas daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre o que eu espero de vocês referente a esse trabalho. E algumas considerações finais. Vão haver alguns slides aqui dessa apresentação que estão um pouquinho fora do contexto, considerando essa adequação para o ensino remoto, tá? Essa falta de acesso aos equipamentos que a gente teria no presencial. Mas aí eu vou fazendo essas observações ao longo da apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês podem me interromper no meio do caminho, só abrir o microfone e falar. A utilização de dispositivos eletrônicos e computacionais em controle e automação de processos, isso é uma realidade, né, no contexto mundial da automação contemporânea. Então, isso não é uma coisa nova, né? E em função da utilização por parte da indústria de dispositivos com características industriais, tanto para medição quanto para atuação, isso faz surgir a necessidade de integração de sistemas. O que a gente pode tirar desses dois slides aí que começam meio que introduzindo esse assunto de hardware in the loop, né? É mais ou menos um pano de fundo com relação ao contexto da automação contemporânea. Já há muito tempo, os dispositivos eletrônicos e dispositivos computacionais, né, vêm sendo incorporados aqueles clássicos instrumentos de campo que eram a base da instrumentação conectada aos processos industriais. Então, lá na década de 60, 70, até 80, você tinha muito pouco de computação dentro da automação nas indústrias. À medida que isso foi, o computador pessoal foi se tornando algo mais possível e começou a estar mais dentro das corporações e também das academias, isso começou a mudar um pouco, né? O processo de computação e a incorporação de aspectos de microprocessamento de sinais digitais foram incorporados nessa instrumentação, potencializando ali a capacidade de instrumentos e permitindo também as vantagens de você trabalhar com programação e reprogramação de lógica de controle para variáveis de processo na indústria. Então, eu não preciso falar aqui do advento do CLP, controlador lógico programável. Foi um dispositivo que deu um salto de evolução na automação contemporânea. Se antes nós precisávamos de controladores físicos dedicados para cada malha de processo, sistemas de intertravamento descentralizados, isso permitiu que a gente conseguisse concentrar no CLP toda a lógica de controle e automação e utilizar os seus interfaces de entrada e saída de dados para poder dialogar com os equipamentos do processo, tanto para medir variáveis de processo, quanto para atuar na forma de sinais para os atuadores. Esse processo, né, gradativo de incorporação da computação fez com que, por exemplo, os clássicos painéis de controle que existiam na indústria, que eram representações sinóticas físicas, com sinalizadores, botoeiras, que ficavam nas salas de controle na indústria no passado, fossem substituídos por PCs, né, computadores pessoais, e telas de supervisão. Essas telas de supervisão, agora você tinha um monitoramento virtual, através de representação sinótica também, com indicação e possibilidade de acionamentos remotos, mediado por um CLP ou mediado por algum outro tipo de equipamento, fazendo meio de campo de entrada e saída de dados, envio e recebimento de sinais para os equipamentos da indústria. Com isso, os processos eles começaram a ser automatizados em dois níveis. Um nível de campo, onde a gente não pode abrir mão da instrumentação no que diz respeito à medição e atuação, e num nível mais alto nível, que seria o nível de controle, digamos assim, de console, que o pessoal chama na indústria, que você tem a parte de registro e monitoramento de algoritmos de controle que rodam em dispositivos também microprocessados, que são os CLPs. Então, estou falando um cenário aqui de tipo de indústria, de processo contínuo, que é uma grande parte da indústria de transformação que nós temos aí. Lógico que cada tipo de indústria ela tem sua própria solução em termos de tecnologia, mas eu estou dando um panorama aqui dentro do contexto regional
do que a gente tem de indústria de transformação, que eu acho que pode ser um bom exemplo de sistemas de controle que a gente tem falado. Então, num determinado momento, esse avanço tecnológico, né, altamente computadorizado, ele passou a exigir uma nova especialidade do cara da área de automação, né, que é a parte de integração de sistemas. É você tornar integrado certos aspectos da automação que antes eram muito mais localizados, muito mais de campo. Você precisa trazer isso para um nível mais alto e, através de softwares adequados, drivers adequados, você fazer essa informação fluir mais facilmente até alto nível e permitir intervenção humana na lógica de funcionamento dos instrumentos de campo, do processo, dos equipamentos. Então, o monitoramento de variáveis de processo por operadores usando tela de supervisão foi algo que foi permitido a partir daí. A informação, por exemplo, totalizada de vazão, de capacitância, de reservatórios também pode ser levada até o nível industrial e verificada em tempo real. É uma informação que antes ela era passada através de planilhas, através de registradores gráficos. Tudo passou a ser uma coisa muito mais em tempo real e muito mais disponível para um nível hierárquico acima do nível de monitoramento e de supervisão, que seria ali o nível gerencial. Então, essas integrações de sistemas, elas sempre tiveram que levar em consideração diferentes tecnologias de campo. Você tem um pouco de pneumático, um pouco de hidráulico, um pouco de sinal eletrônico, mais próximo do elétrico, no nível de miliampere. Você tem sinal híbrido, que é uma mescla de miliampere com sinal digital embutido num sinal analógico de miliamperagem. E você depois teve também as redes industriais colocando no nível de campo sinais digitais trafegando na forma de pacote de dados. E esse processo todo sempre exigindo um certo nível de integração de sistemas, o que fez com que empresas do ramo da automação tiveram que começar a investir em entregar soluções completamente prontas, desde dos instrumentos de campo até o nível de administração mais gerencial. E aí muita gente, né, conseguiu ganhar dinheiro com isso, muitas empresas se estabeleceram com isso, e essa habilidade de integrar sistemas antigos com novos e fazer essa informação fluir do campo para a gerência e vice-versa, passou a ser uma área importante. E quando a gente está trabalhando com diferentes tipos de hardware e diferentes tipos de software, mais ainda. Né? Então, o profissional da área de controle e automação que domina esse tipo de conhecimento é um profissional que está adequado aos novos tempos. Já o conceito de hardware in the loop, ele não é um conceito novo, tá? Na verdade, ele nem está dentro da teoria de controle. Ele e as diversas aplicações dele são um termo recente para algo que se faz há muito tempo. Então, se a gente for buscar a questão histórica do hardware in the loop, nós podemos dizer que ele nasce, pelo menos conceitualmente, né, como integração, na academia. E não nasce de um contexto assim, de porte industrial. Na década de 70, mais ou menos, como eu falei, da miniaturização do computador, e os computadores pessoais invadindo tanto as casas quanto a academia, isso permitiu para que cientistas que desenvolviam pesquisa na área de automação, de controle, pudessem programar e reprogramar seus algoritmos, que antes eles tinham que fazer toda uma reestruturação de circuitos eletrônicos para dar conta dessa programação do algoritmo de controle para variáveis de processo que eles estudavam em escala laboratorial. Então, eles não tinham lá instrumentos de porte industrial, mas eles tinham transdutores, conversores, e normalmente você tinha lá, por exemplo, um pesquisador que era um físico, mas um físico experimental, que ele tinha que fazer todo esse caminho, ele tinha que pegar lá, pensar num protótipo de processo ele tinha que instalar os sistemas de medição e de conversão para atuar nas variáveis de processo, nas grandezas físicas. Esse sinal tinha que ser condicionado eletronicamente, esse sinal ele tinha que chegar digital ou ser convertido, né, de analógico a digital para dentro do computador,
esse pesquisador tinha que ter a capacidade de programar o software que ia implementar o algoritmo de controle, que ia fazer fechar a malha de controle e enviar um sinal para o dispositivo atuador que ia mexer num protótipo. Então, você tinha protótipos, por exemplo, na área da indústria química, pequenos reatores químicos, pequenas plantas de destilação, e você tinha na área de servomecanismos, pequenos manipuladores robóticos ou dispositivos robóticos diversos. Né? Servomecanismo de uma forma geral, motores acoplados a discos mecânicos, eixos magnéticos e coisas desse tipo. Então, esse processo, né, de construção de hardware in the loop, o que ele fazia? Ele usava o computador pessoal pela primeira vez para fazer controle de variáveis de processo. Então, esse loop já era parte física, que era toda essa parte eletrônica e física do protótipo, junto com a parte de software, que era a programação que o cientista fazia para poder implementar o algoritmo de controle. Então, esse conceito de hardware in the loop, ele não existia com esse nome, né? Você pode dizer que era controle por computador nessa época, mas ele já fazia essa mescla entre um elemento virtual, um elemento de software, e um elemento físico numa mesma malha de controle. Mais para frente, né, esse princípio de controle por computador pressupõe que nesse tipo de loop, sempre a planta é física e o controlador é virtual ou em software. Mas hoje em dia a gente tem abordagens de hardware in the loop em que você tem o contrário disso. Você tem a planta rodando um software e um controlador físico controlando essa versão de software de uma planta física. E a gente vai falar um pouco disso mais adiante aqui. Então, dessa forma, cabe a organização dos diferentes tipos de hardware in the loop. O hardware in the loop do sistema de controle, no qual o controlador é virtual, onde nós utilizamos um ou mais controladores rodando em software em alguma plataforma computacional, e interfaceando com um sistema real que será medido e atuado, ou seja, controlado. Então, esse exemplo que eu expliquei agora há pouco, aí que vem da academia, vem dos físicos experimentais, é um bom exemplo de hardware in the loop desse tipo, onde o controlador é virtual e a planta é real. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Controladores virtuais rodando dentro de CLPs podem ser a componente virtual ou a componente de software de uma simulação do tipo hardware in the loop? O que vocês acham? Acho que sim, eu não sei na verdade, mas parando para pensar aqui, eu acho que faz sentido ser. Mais alguém quer falar alguma coisa? Normalmente, essas integrações de hardware in the loop, elas fazem com que o controle ou a planta virtual fiquem rodando em software. Quando a gente cria um controlador no CLP, mesmo que a gente programe esse CLP usando um software, depois a gente joga isso para dentro do PLC, da memória do PLC. Então, se a gente pensar em termos mais definitivos, depois que a gente carrega uma programação que envolve ali um algoritmo de controle para o CLP, e essa programação fica armazenada numa memória do tipo EPROM, lá do PLC, ela passa a rodar num loop que integra dois instrumentos físicos, o PLC e a planta. Então fica tudo físico. E aquele elemento de software, em teoria, se você cortar a comunicação com o computador, ainda assim continua funcionando. Por quê? Porque ele foi armazenado na memória fixa de um dispositivo computacional, que é o PLC. Então é como se o PLC virasse um controlador físico. Realmente é isso. Então, para nós aqui, em termos de conceito de hardware in the loop, quando a gente estiver considerando um controlador rodando no CLP, isso não poderá ser considerado a componente virtual dessa malha de controle híbrida para simulação hardware in the loop. Tudo bem? A gente estabelece essa convenção aqui. É claro que isso pode ser discutido num certo nível, mas para a gente poder ajustar as coisas aqui, a gente vai manter essa convenção. Vou voltar aqui.
Sistema de controle, aí já é outro tipo de hardware in the loop, né? No qual o controlador é um dispositivo real, físico, associado ao algoritmo de controle. E que o que é virtual é a planta ou o processo a ser controlado. Então, aqui nós temos uma abordagem inversa do RIO, do hardware in the loop, que eu comentei antes, que ao invés da planta ser física, a planta agora passa a ser virtual, e você tem algum tipo de equipamento ou instrumento implementando esse algoritmo de controle, e essa associação, essa integração de sistemas que ocorre entre esse elemento físico, que é o controlador, rodando em algum tipo de dispositivo, por exemplo, e a planta, sendo ela um modelo de simulação de um sistema real, rodando em alguma plataforma computacional, como um PC industrial, ou alguma coisa do tipo, né, um hardware reconfigurável, que é a parte física, que é a parte virtual dessa simulação hardware in the loop. Quais são as características desse tipo de hardware in the loop, onde a planta é virtual? Você tem que ter uma forte modelagem matemática e computacional, uma boa representação da dinâmica da planta real, validação do modelo e integração com o dispositivo controlador físico, utilizando algum tipo de protocolo de comunicação. Por que essas coisas são mais importantes nesse tipo de hardware in the loop? Porque se no outro tipo de hardware in the loop a planta ela é física, ela existe, a gente pode interfacear com ela e testar a capacidade do nosso algoritmo de controle, validar ele em situação concreta e real. Estou trabalhando em cima de uma planta, estou trabalhando em cima de um protótipo físico. Então, eu consigo verificar se o sistema real realmente responde daquela maneira. Nesse caso aqui, não. Então, eu tenho que ter um bom modelo da planta para poder fazer valer uma simulação hardware in the loop que usa um controlador físico e testa as capacidades desse controlador físico em controlar não uma planta, mas um modelo da planta. Então, se o modelo dessa planta não for tão bom quanto ele precisa ser, o que vai acontecer é que esse controlador físico ele vai controlar bem o modelo, mas quando a gente levar ele para controlar o sistema físico, vai haver uma grande distância. Já há uma grande distância naturalmente, porque uma coisa é você controlar uma planta física, outra coisa é você controlar um modelo. Dificilmente você consegue cobrir todos os aspectos da implementação prática, física, operacional, né, industrial, que seja, de uma planta de processo em um modelo. Porque o modelo computacional que a gente faz é baseado numa modelagem matemática e a gente estabelece ali uma série de restrições e simplificações para poder atingir os nossos objetivos. Mas quando a gente está validando um controlador físico, nesse tipo de situação, a gente tem que lembrar que a gente está, digamos, pré-sintonizando um controlador físico, que em algum momento vai ter que ser testado em situação real de produção. Ou seja, ele vai ter que realmente controlar um sistema físico de uma planta. Vou dar um exemplo disso. Eu tenho lá um controlador dedicado para fazer posicionamento dinâmico de uma plataforma. Então, a plataforma, o controle lá de lastro dela, que faz com que ela fique, né, posicionada corretamente, é feito através desse tipo de controlador. Se eu quiser validar com hardware in the loop, né, através de uma simulação hardware in the loop, esse controlador, eu tenho que pegar esse controlador físico, conectar ele com um bom modelo de simulação de uma planta. E a planta, nesse caso, é uma embarcação. E essa embarcação interage com o meio, que é dinâmico, que é o mar. Então, assim, é bem difícil, mas tem que ser muito bem feita a modelagem matemática, na qual eu utilizaria como base para o meu modelo computacional, que, por sua vez, seria utilizado para validar ou pré-sintonizar um controle de posicionamento dinâmico de uma embarcação. Então, só você pensar ali nos modelos de interação turbina, né, com marés no oceano, já é um negócio assim, extremamente, digamos, probabilístico, né? É um modelo mais estocástico do que determinístico. Mas ainda assim ele tem que prever uma série de situações. E muitas dessas variáveis, quando eu falo de sistema de controle de posicionamento dinâmico, nem sempre é controle regulatório. Manter a variável analógica no set point. Às vezes envolve também algumas variáveis que são binárias, né? Então,
sistemas de intertravamento, se acontecer, chegar num limite ou em outro, o que tem que ser feito com o lastro. Então, quando a gente testa esse controle, a gente testa esse controle total. E isso, hoje em dia, serve como uma espécie de marketing, né, ou propaganda positiva de uma solução de automação que você está vendendo. Você chega e diz, olha, esse controlador físico meu, que serve para controlar posicionamento dinâmico de embarcações, ele foi testado e submetido a 1000 situações de teste em simulação hardware in the loop. Ele controlou o processo durante 1000 horas de operação, né, em escala, né, lógico, na simulação com real, e ele conseguiu ser robusto para todo tipo de variação e perturbação que nós simulamos lá, teste de falha ou o que for. Isso funciona muito bem com uma propaganda positiva, porque aí você vende esse controlador por um valor maior do que se você vendesse isso e não tivesse essas horas de validação hardware in the loop. Em que tipo de situação isso se aplica? Hoje em dia você tem, por exemplo, grandes empresas entregando a embarcação completa, já com um sistema de controle de posicionamento dinâmico, mas muitas das vezes quem implementou computacionalmente, né, quem construiu o hardware e fez a lógica de controle, toda a programação desse tipo de controlador, foi uma empresa parceira que domina, né, esse tipo de tecnologia e tem capacidade para fazer isso, tem, digamos assim, know-how, né, recurso humano para fazer uma coisa desse tipo. Isso não é uma coisa simples, né? Mas eu também estou dando um exemplo de um caso bem extremo. Muitas das vezes, esses sistemas de controle hardware in the loop são utilizados para validar apenas partes de uma planta maior, e não a planta toda sendo implementada no modelo computacional. A National, por exemplo, que é a empresa que fabrica lá o LabVIEW e algumas soluções de automação, de controle, ela, por exemplo, tem sistema de hardware in the loop, no qual ela valida o sistema de direção e aceleração e frenagem de um veículo. Então, ela tem lá um protótipo físico desses 3 elementos e conecta isso com um modelo computacional de interação carro-rua. Então, quando ele pisa no acelerador, o carro se desloca considerando aquele piso, aquela rua, tudo isso virtual. E ele testa isso em várias situações. Né? A situação onde eu estou vindo muito rápido, eu tenho que frear rapidamente, eu estou vindo devagar e de repente acelero, qual o tempo de aceleração, e com isso você vai vendo se o seu sistema, e aí já não é mais um sistema de controle automático físico, mas sim um sistema de interface homem-máquina física, sendo testado numa situação semi-real, que é em cima de um modelo computacional que modelou ali, foi modelado matematicamente ali o veículo e a interação dele com o ambiente. Mas você está testando tudo isso? Não, você está testando só o sistema de direção, frenagem e aceleração do veículo. Então, isso é um outro exemplo que a gente poderia utilizar de hardware in the loop. Mas nos 2 casos, a forte modelagem matemática é uma coisa importante. Você representar fielmente a dinâmica dessa planta e validação de modelo, que é uma coisa que a gente não discute muito nos cursos de graduação na área de controle, mas que é essencial. No mundo real, ao invés de chegar com aquela função de transferência ali pronta, que a gente encontra nos livros, a gente tem que validar o modelo, a gente tem que partir de um modelo que a gente suponha, por analogia, que pode representar bem a dinâmica daquele sistema, mas depois nós temos que validar isso com o sistema real. Ou seja, confrontar a saída observada do modelo da planta com a saída observada da planta. E esse desvio tem que ser minimizado ao longo do tempo com ajustes sucessivos na modelagem dessa planta. Então, quando o modelo estiver validado, tiver uma acurácia muito boa, ou seja, tiver um pequeno desvio entre saída da planta e saída do modelo, eu posso entrar com o meu sistema de controle ali para tentar validar ele com simulação hardware in the loop. Sistemas no qual nem toda planta e nem todo controlador são virtuais, mas apenas uma parte do processo ou uma função do controlador. Então, esse exemplo que eu dei agora há pouco é uma forma disso. Não tem todo o veículo sendo controlado, mas o modelo do veículo e o modelo do terreno no qual o veículo se desloca, eles são somados
a equipamentos físicos. Então, eu estou testando ali parte do sistema do veículo, mas não todo ele. Eu não estou trabalhando com a parte de combustível, não estou trabalhando com a parte elétrica e uma série de outras coisas. E aí, qual seria o objetivo desse tipo de simulação? Bem, é você testar para ver se essas partes elas funcionam bem antes de elas terem que ir para a situação real de teste, né? Imagine, por exemplo, a Embraer construindo lá uma nova aeronave. E ela tem que testar antes o sistema, se ela vier com uma proposta de um novo sistema de frenagem, de trem de pouso lá da aeronave, ela tem que testar isso em simulação primeiro. Ela não pode chegar e testar esse sistema de controle, de compensação, do que for, numa situação real da aeronave voando, né? Pode ter um problema grave com isso. Então, ela testa primeiro partes desse sistema, depois testa a aeronave em túnel de vento, essas coisas, e por último que ela vai para as horas lá reais. E é lógico, né, eles prezam pela segurança, como não poderia ser diferente, eles sempre partem de um sistema já funcional, do ponto de vista de segurança, etc. e tal, e trazem alguns aperfeiçoamentos, né? E nunca reinventam totalmente uma coisa a ponto de correr algum tipo de risco. Se imaginar, por exemplo, uma planta de processo, e eu quero testar um controlador virtual numa planta, só que eu não tenho toda a planta. Mas eu tenho um CLP e tenho uma válvula. Então, a válvula é uma parte física dessa planta, assim como o PLC, é o controlador físico. No entanto, eu não tenho o processo a ser controlado. Então, eu crio um modelo matemático, computacional, que interfaceia, por exemplo, com o canal de entrada analógica do PLC, gerando, através de uma função matemática, o comportamento de uma variável de processo que vai ser medida e posteriormente controlada. Quando o PLC manda o sinal de comando para a válvula abre e fecha numa seção transversal vazia, sem carga. Mas eu tenho que, matematicamente e computacionalmente, incluir essa carga, essa dinâmica da carga no comportamento do sistema e como isso impacta na variável que está sendo medida. Então, parte da dinâmica do processo, que é a dinâmica da válvula, ela é feita fisicamente. Mas outra parte do processo, que é o restante da planta, né, cuja variável de processo sofre influência dessa abertura e fechamento dessa válvula, essa vai ser implementada computacionalmente no computador. E aí você tem um feedback, né, no sistema de medição que alimenta a entrada do PLC ou do controlador físico, e esse loop híbrido se estabelece. Parte do controle físico sendo feito, parte da planta sendo feita física e parte dela sendo virtual. Você poderia também utilizar um controlador físico para uma parte do controle e outra parte dele ser implementado via software. Então, esse tipo de RIO também existe e os aspectos que concernem a ele eu falei aqui agora. Uma representação aí interessante também disso, eu já tinha mostrado isso na primeira aula da disciplina, integrações onde a gente usa, por exemplo, o Simulink do MATLAB como sendo o ambiente virtual, que vai implementar, por exemplo, o modelo computacional da dinâmica de uma planta. Então, estou representando aí a dinâmica de uma planta através de um bloco de transferência 5 sobre 3S mais 2, em série com determinado atraso de transporte, e essa é a dinâmica entrada-saída da planta, que eu não sei exatamente qual é, mas eu estou dizendo que esse modelo representa bem a relação entre duas variáveis. E um controlador rodando no instrumento. Então, depois que a gente armazena a programação nesse instrumento aí de rede industrial, ele vira um instrumento físico que implementa um algoritmo de controle capaz de manter essas variáveis aí, essa variável aí no set point. Então, ele vai ter uma entrada de sinal ali para a referência dele, ele vai ter uma entrada de sinal da variável de processo, que é a saída desse bloco de atraso de transporte aí, que está conectado à saída da dinâmica da planta. Ele vai calcular um erro e vai gerar um sinal de controle, que, por sua vez, vai modificar a entrada da planta.
E aqui, nesse modelo, nem está considerando o modelo da válvula, o modelo do atuador, nem nada. Poderia ser incorporado isso também. Então, esse é um modelo de hardware in the loop, onde o controlador é físico e a planta é virtual. E aí você pode ir trocando o instrumento que implementa o algoritmo de controle e verificando as limitações de cada tipo de hardware. Isso é um cenário muito interessante, porque se você parar para pensar, você sai da academia, dificilmente você testou os seus algoritmos de controle físicos comerciais em uma série de processos. Então, você nunca controlou, por exemplo, uma caldeira, nunca controlou um permutador de calor, nunca controlou uma máquina síncrona que aciona um compressor de gás. Então, você nunca experienciou isso, né? E essa simulação hardware in the loop permitiria, se nós tivéssemos bons modelos desse processo, pelo menos verificar previamente como esses controladores físicos se comportam, e se a gente conseguisse ajustá-los, ajustar seus parâmetros para poder ter um bom desempenho de sistema de controle para as variáveis de processo dessa planta, a gente estaria antecipando um pouco da experiência que vocês teriam quando tivessem que ir para a indústria. Então, essa é uma forma também de se validar sistema, né? Trabalhar substituindo e compensando a ausência de equipamentos de porte industrial que nós não temos fisicamente. Então, nós temos lá, por exemplo, uma planta de destilação, que ela é uma planta, é um modelo em escala de uma planta de destilação real. Uma série de subsistemas que existem na planta de destilação real não existem ali naquele protótipo. Então, nós trabalhamos com aproximação. Ela é um bom protótipo para a gente testar a estratégia de controle, né, no dia a dia da academia. Mas na indústria você vai trabalhar com dimensões muito maiores, aspectos de dinâmica de processo que a gente, de repente, não consegue visualizar ali no funcionamento daquele equipamento. E a gente tem que verificar isso, né, quando vai para a prática na indústria. Então, a função de formação do engenheiro de controle e automação, ela é meio ingrata nesse ponto, né? Dificilmente ela consegue realmente preparar o cara para chegar na indústria e fazer o controle de processo. Mas o conhecimento que ele tem que ter de controle de processo ele tem que ser suficiente para que ele possa se adaptar quando chegar lá, né, e poder dar sua contribuição no sentido de melhoria daquilo que já vem sendo feito lá. Então, a gente primeiro se adapta, né, se adequa, entende, dialoga com operadores, dialoga com engenheiros, e a gente se apropria do conhecimento daquilo e do operacional. E depois a gente propõe alternativas que venham a minimizar custos, a maximizar lucro, a minimizar impacto ambiental e social, todas essas coisas que a gente sabe que fazem parte da atividade do engenheiro no dia a dia. Aí vai trocando o controlador, vai mudando a tecnologia. E aí é preciso conhecer a tecnologia de integração entre o modelo de simulação da planta e o hardware. Porque esse tipo de hardware ele foi concebido, projetado e construído para atuar, digamos assim, em malha fechada com equipamentos de porte industrial, instrumentação de campo. Ele não foi feito para poder ser integrado com modelos rodando no Simulink. Então, isso é uma adaptação que a gente faz para poder fazer essas verificações de hardware in the loop em situações ideais. E vai mudando a tecnologia, né, vai mudando o software que integra e vai entrando na questão das limitações. Então, aqui, por exemplo, num transmissor ou num conversor em tecnologia Field Bus, por exemplo, do fabricante Smart, você tem a possibilidade de configurar uma série de blocos funcionais. Então, você pode botar uma estratégia de controle aqui usando 2, 3, 4, até 10 algoritmos de controle, por exemplo, PID, utilizando blocos aritméticos e blocos de regras para poder fazer algum tipo de controle mais complexo, né, de uma planta multivariável, ou alguma planta que tem que trabalhar em situações críticas e de seletividade. Aí você passa por um controlador mais antigo como esse, que é um CD600 da Smart. Ele tem condições de controlar até 8 malhas de controle, porque os canais de saída analógica dele lá tem uma limitação quanto ao número de conexões de entrada e saída.
Então, ele vai atuar aí no máximo em 8 malhas de controle. Isso te dá uma ideia do limite com que você pode trabalhar. Você pode também, assim como esse aí foi, digamos assim, o avô da, do, das redes Fieldbus Smart, né? Então, ele tem um software que programa ele. Então, ele consegue se comunicar via RS-232 com o computador e com um software específico, cuja forma de implementar o algoritmo de controle é bem parecido com a forma como você implementa no Syscom, da rede Foundation Fieldbus, porque os dois são Smart, né? Então, a Smart evoluiu do CD600 para as redes industriais e evoluiu do Conf 600, que era o software que programava esse equipamento, para o Syscom, que é o software que configura o programa as redes industriais, Fieldbus, Foundation Fieldbus, mas esse aqui é mais limitado. E até do ponto de vista de HM, né? Porque apesar de você poder conectar lá o drive dele com um supervisório e acessar alguns parâmetros dele remotamente, ele tem aquela IHM frontal ali que normalmente fica num painel de controle e o operador fica manipulando os botões ali, saltando entre os loops e tendo que trabalhar ali com variável, observando variável medida e controlada, né? Passando a VM para manual e atuando na variável manipulada do sistema. Ele tem que saber qual loop é responsável por qual válvula no campo e qual válvula está manipulando qual vazão, que por sua vez impacta em qual pressão, temperatura e nível desses loops. Então, é uma coisa mais enjoadinha do ponto de vista de HM, né? Interface homem-computador e de operação. Esse é um controlador single loop da Novus, funciona também para controlar variáveis específicas, tipo, eu quero controlar a temperatura de um reservatório, quero controlar a temperatura de um ambiente. Então, tem lá uma sonda medindo essa temperatura e um sinal que eu envio desse controlador para algum atuador que vai manipular, por exemplo, vazão de água fria num ar-condicionado tipo chiller, para poder resfriar o ambiente, né? Então, um sistema de controle aí dedicado, né, para uma única variável de processo, uma IHM mais simplificada também. Tem vários fabricantes, né? Novos é só um exemplo. O Adam 6022, que é um equipamento que ele não é especificamente um equipamento de controle industrial, ele é mais para uma automação, digamos, domótica, ali, residencial. Ele trabalha conjugado com outros módulos parecidos com ele, integrados via cabo USB, cabo Ethernet não blindado, né? Cabo categoria 5, né, UTP. Ele faz a ponte entre esses blocos dele, esses módulos dele, que são só de entrada e saída digital, mas esse módulo central aí, que é o que implementa o algoritmo de controle, ele tem possibilidade de ler até 2 variáveis analógicas e atuar em 2 sinais analógicos de saída. Então, também tem a limitação dele com relação ao número de malhas de controle. E ele, diferente dos outros que eu falei antes, ele não permite grandes esquemas de controle que você conecta a saída de um controlador na entrada do set point de outro, por exemplo, para fazer cascata. Ele não permite essas coisas. Ele só tem 2 blocos PD pré-configurados, independentes, e você parametriza isso através de uma IHM, um software, uma interface gráfica no computador, dedicada, né, especificamente da ADA. A ADA usa a chip da Advantech para esse controlador deles, e são para pequenas aplicações assim, residenciais, para falar a verdade. Isso não é muito usado na indústria, mas poderia virtualmente ser utilizado para controlar uma planta virtual rodando no Simulink. Nós fizemos isso na primeira turma de engenharia. Essa questão aqui de seminário externo, pessoal, não vamos desconsiderar isso aqui. As possibilidades de hardware in the loop são determinadas por 3 condições que têm que ser satisfeitas. Primeira delas, conhecimento do hardware. Segundo, conhecimento do modelo da planta e do software que vai implementar esse modelo da planta. E terceiro, conhecimento da integração necessária para implementar o hardware in the loop. Então, você tem que saber conectar um hardware que não foi construído para se conectar com um modelo virtual. Você tem que ter a capacidade de saber integrar ele com um modelo virtual. Então, estou utilizando o LabVIEW, estou utilizando o MATLAB, estou utilizando algum outro tipo de recurso computacional para implementar o modelo da planta e estou usando um controlador físico. Então, como é que se estabelece essa conexão? É via DDE, via OPC?
Isso cabe ao engenheiro de controle de automação fazer essa investigação, essa especificação, estabelecer o que seria necessário para fazer essa integração, para fechar essa malha de controle híbrida, onde eu mando um sinal para um modelo virtual, esse modelo virtual reage, ele manda um sinal de volta para o instrumento físico, o instrumento físico calcula o sinal de controle, manda de volta para lá, e aí você pode fazer um distúrbio na forma de degrau no modelo da planta, você pode mudar o set point no equipamento físico e ver essas capacidades do controle regulatório, rejeitar distúrbios na variável e também seguir o mestre, né, que é quando você faz essa mudança de set point para diferentes situações. No IF, né, quais seriam os equipamentos que a gente poderia fazer, né? Alguns desses eu já mencionei, né, o módulo ADA 6022 está disponível lá, em algum lugar, não me lembro exatamente onde, acho que no laboratório de redes. A coluna de destilação usa a tecnologia Foundation Field Bus, né, então você tem ali a possibilidade de trabalhar tanto com planta física e controlador virtual, rodando no PC, rodando no Simulink do MATLAB, por exemplo, e se comunicando via protocolo PC, ou fazer o contrário disso, né, esquecer a parte da física do sistema e usar só o instrumento Fieldbus para controlar um modelo de planta rodando no MATLAB. O PLC da Fênix, que também faz integração com o MATLAB via OPC, então você pode usar controlador real e planta física, e planta virtual, né, controlador físico e planta virtual, planta de software, e testar as questões de sintonia, e testar a capacidade de um PLC da Fênix simples, por exemplo, lá, em controlar um sistema multivariável mais complexo. Para isso, você precisa trazer essa dinâmica multivariável, não linear, né, mais complexa, para ser implementada no MATLAB, no Simulink, e testar esse sistema de controle através de uma simulação hardware-in-the-loop híbrida, parte virtual e parte física. A planta didática PD3 da Smart é um equipamento também que está com algumas limitações com relação aos conversores ali que atuam nas válvulas, né, os posicionadores. Então fica um pouco difícil fechar a malha de controle da planta física com o modelo virtual, mas você poderia utilizar alguma parte do processo físico dentro dessa malha de controle virtual da simulação hardware-in-the-loop. Em último caso, poderia também utilizar Arduino, que é uma plataforma barata aí de hardware reconfigurável, no qual você pode utilizar ele como uma interface, né, de entrada e saída de dados com algum tipo de protótipo físico, utilizando ali mecânica e eletrônica, né, sensores e atuadores, para poder mandar os sinais e receber os sinais do computador, e no computador, através do MATLAB, lá você criar um controlador que possa controlar a planta e usar o Arduino só como placa de aquisição de sinais, ali, de envio e recebimento de sinais. Poderia fazer o contrário também, poderia conectar o Arduino, botar o controlador PID rodando dentro dele e controlando, mandando sinais para dentro do Simulink, né, onde teria ali um modelo da planta, que via com as limitações do Arduino em fazer esse tipo de coisa. Ele é bem limitado para isso, né? Acho que não foi feito para isso, mas para pequenos testes de eletrônico, ele vai bem. E aí, como é que seria a avaliação num cenário ideal, né? Organizar a turma em grupos, né, de X pessoas, a gente estabelece os itens de avaliação do projeto, então depende da complexidade da integração, depende do quanto o cara avança em termos de sintonia do controlador, a qualidade do projeto escrito que ele entrega, quais seriam esses avanços com relação a turmas anteriores, a documentação desses progressos e das dificuldades encontradas, quais tipos de hardware-in-the-loop foram implementados, de repente alguém consegue fazer 2 tipos de hardware-in-the-loop usando uma mesma integração. Quando eu digo isso, estou falando assim, da tecnologia física do hardware-in-the-loop, determinando quais as possibilidades de hardware-in-the-loop que você pode fazer dentro disso que a gente já viu aqui hoje. E a apresentação dos resultados desse tipo de validação do sistema de controle na forma de uma simulação hardware-in-the-loop, é apresentar isso como um seminário, tal como vocês apresentaram, por exemplo, os simuladores de vocês. Isso aí são questões da época que eu fiz essa apresentação, não são relevantes para a gente que está trabalhando aqui no remoto. Vou parar aqui a apresentação e eu abro aí para que vocês façam questionamentos, perguntas, e depois disso a gente pode partir para a explicação da tarefa de entregas.
que vocês acharam dessa apresentação, desse conceito, dessas ideias? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, sim. Muito bom, professor. Então é isso, né? Basicamente essa proposta, essa apresentação tem como objetivo mostrar algumas possibilidades de hardware in the loop. Infelizmente, na prática, a gente não vai conseguir fazer isso nesse semestre de 2022. Então, eu demorei muito para chegar à conclusão se eu devia ou não ofertar essa disciplina, porque eu entendo que ela fica bem prejudicada, né? Em função da gente não poder estar lá presencialmente, permitindo que vocês acessem os equipamentos para fazer essa simulação hardware in the loop e mostrar os resultados. Então, eu ia avaliar vocês em projetos de aplicação prática desses aspectos que a gente falou aqui. Mas como nós temos bem menos semanas e não temos acesso ao presencial, a alternativa é a seguinte: os grupos escolhem um tipo de tecnologia, pode ser alguma dessas que eu falei ou alguma outra coisa que a gente não que eu tenha falado aqui, e baseado no entendimento que vocês têm de hardware in the loop, vocês apresentam uma pequena pesquisa, eu vou chamar isso de memorial descritivo, um pequeno memorial descritivo explicando o processo que estaria sendo simulado e a tecnologia que estaria sendo utilizada para fazer o controle físico. No caso de quem for fazer o hardware in the loop do tipo controlador físico e planta virtual. E no caso de quem for utilizar o contrário, né, for fazer o seu trabalho em cima do contrário, planta física e controlador virtual, falar um pouco da tecnologia dessa planta, explicar um pouco esse processo físico e falar um pouco da possibilidade de controladores virtuais que eventualmente seriam implementados ali no MATLAB, no Simulink ou em algum outro tipo de software. Se alguém pensar em alguma coisa com LabVIEW, também está liberado aí. E aí essas duplas, né, e os grupos da P1 apresentariam isso aí. Deixa eu olhar aqui o calendário. Nós temos aí a semana, a outra semana, e até o dia 5 ali, não, dia 4, que é quarta-feira. No máximo, a gente precisaria fazer a apresentação disso, porque eu tenho que entregar a nota de vocês até dia 5. Então, assim, é essencial que realmente ninguém deixe de fazer isso. Eu vou criar lá a tarefa de entrega para que vocês entreguem esse arquivo no Moodle, mas eu queria que ele também fosse socializado, como nós fizemos na questão do desenvolvimento dos simuladores. Então, a apresentação na forma de seminário, lá, como nós fizemos na semana passada. Para que eu possa ver, né, o quanto vocês se empenharam em construir aquilo, mesmo que não tenha sido uma aplicação prática desses aspectos de controle que a gente está debatendo, mas fica sendo uma construção assim, conceitual técnica. Como se fosse a elaboração de um relatório técnico que fosse apresentado na indústria, de vocês, enquanto engenheiros, pesquisando uma nova tecnologia, ou sendo solicitado a vocês fazer uma simulação hardware in the loop para verificar algum tipo de coisa, né? O desempenho de algum sistema de controle, seja ele físico ou virtual. E aí vocês apresentando ali um primeiro ensaio, né? Digamos ali uma prova de conceito, né? O pessoal chama assim na indústria, de algum tipo de abordagem, algum tipo de forma de fazer isso que é demandado a vocês. Então, por exemplo, se o cara chega e fala, eu quero fazer uma simulação hardware in the loop de um PLC da Fênix controlando a planta de um reator químico. Você não tem um reator químico, então vai fazer a planta e vai pensar no PLC Fênix que poderia controlar essa planta. E falar das etapas, fala do PLC, fala um pouco do processo, explicando a planta, né? Fala de um possível modelo computacional que poderia implementar a modelagem dessa planta e tenta falar um pouco da integração disso. Quando a gente está falando de automação, né, a gente está falando de soluções corporativas, muitas das vezes essa integração é determinada pela tecnologia do fabricante lá. Então, por exemplo, a PLC da Fênix tem um tipo de servidor OPC, tem um tipo de programação,
vocês, de repente, viram em alguma disciplina e tal. Então, essa solução vai ser descrita por vocês. Vocês não vão, tipo, dizer, olha, eu consegui fazer, os resultados foram esses. Porque você não consegue fazer essa parte. Mas, pelo menos, delinear isso, entregar uma prova de conceito documentada aí na forma de um memorial descritivo, explicando o processo, explicando a tecnologia, explicando a integração. Isso aí eu acho que vocês conseguem fazer com o que a gente falou aqui hoje, com a capacidade que vocês têm de vislumbrar essas possibilidades aí de registrar isso. Isso vai contar com uma nota da P2, uma nota completa da P2 de vocês. Alguém tem alguma dúvida? O professor, o trabalho ele continua seguindo a ideia de duplas, ou a gente divide em grupos, ou pode usar o mesmo grupo? Pode usar o mesmo grupo da P1, para facilitar aí, que vocês já estão acostumados. Beleza. E aí, o que seria essa entrega lá no Moodle, né? Os slides, né? E, nesse caso, os slides e um arquivo texto, contendo aí praticamente a mesma informação dos slides. Só que nos slides você evita colocar muito texto, né? E no memorial discutivo você pode caprichar aí na parte de pesquisa, aí, de documentação da pesquisa, para poder ficar registrado. Eu acredito que documentos de 7 a 10 páginas aí teriam uma construção razoável. Usem imagens, tá? Imagens que vocês eventualmente achem nos sites dos fabricantes, ou que, por exemplo, alguém tem aí o software de programação no PC, então bota lá o ladder. A gente precisa de informação para entender isso. E aí, vocês acham algo possível? Tranquilo, professor. Acho que vai dar para fazer sim. Mas aí, para qual dia mesmo que você falou aí, o dia para entregar isso? Dia 4, né? Deixa eu ver aqui. São 2 semanas, então. Teria umas 2 semanas e 2 dias para fazer, né? Contar de hoje. E aí, essa semana a gente não teria mais encontros síncronos, necessariamente. Semana que vem também não precisaria fazer encontro síncrono. Mas é aquele negócio, né? Eu permaneço à disposição aí, caso alguém precise, a gente faz um encontro síncrono nos horários da aula. E caso não precise também, a gente está sempre disponível ali no WhatsApp lá, envio e recebimento de mensagem. Né? Então, tirando aí algumas pequenas dúvidas aí. Vou dar uma olhada aqui. Beleza, professor. Eu acho que as dúvidas vão aparecer quando a gente começar a fazer, provavelmente na parte ali de integração. Mas tirando isso, eu acho que dá para fazer tranquilo. Eu acho que o principal é a parte de integração mesmo. Talvez uma coisa boa de fazer, caso o grupo entenda que essa sugestão que eu vou dar aqui é uma sugestão pertinente, que facilita as coisas, é vocês aproveitarem o modelo da planta que vocês construíram na P1. Isso para quem for fazer o tipo de hardware in the loop, onde a planta é virtual e o controlador é físico. Que aí já metade do trabalho já está meio que encaminhado, né? É mais fácil. Poxa, legal, boa ideia. Legal. Mas, eventualmente, alguém quer fazer, tipo, não, eu quero fazer uma planta física. Aí busca lá informações de uma planta física, né? Da tecnologia que está naquela planta física, com relação a sensores, atuadores, controlador físico, né? E como seria a integração disso com, por exemplo, o MATLAB e um algoritmo de controle, um bloco de controle rodando no Simulink e controlando essa planta. Então, a ideia é outra. Mas dá para fazer também, assim, quem tiver com mais disposição pode ir por esse caminho também. Então, assim, é possível vislumbrar essas expectativas. Assim, não é, né, exatamente o que a gente desejava conseguir fazer, mas é o que dá para a gente fazer no tempo que a gente tem e com o alcance que a gente tem. E uma das coisas que o engenheiro tem que saber fazer é se adaptar, porque ele é um cara que tenta fazer sempre um serviço de excelência, né, da melhor forma possível, sujeito a restrições diversas. Então, estou falando de restrições de dinheiro, restrições de tempo, restrições de recursos humanos. Então, de certa forma, a gente também está ensaiando aqui situações que, eventualmente, vocês vão ver na vida profissional de vocês quando estiverem trabalhando como engenheiro de controle e automação.
Mas é isso, eu sei que o tempo é um pouquinho exíguo, né? O ideal é fazer essas coisas com mais tempo, mais recursos, mas é o que dá para a gente fazer para a gente tentar fechar minimamente essa P2 e eu lançar a nota de vocês lá e concluir a disciplina de laboratório de controle e identificação. Para o Rafael que chegou aí depois, a gente está gravando aqui. Eu vou ver se eu consigo depois colocar no YouTube lá esse momento de hoje. Aí você pode dar uma olhada e ver a apresentação e as orientações com relação à tarefa. Ah, sim, senhor. Mais Professor, alguém? mesmo sendo um trabalho mais conceitual, né, mais teórico, a gente montaria algum tipo de simulação para ilustrar ou não? Se vocês conseguissem, seria interessante, mas eu imagino a simulação, ela não é necessária não para o trabalho, mas se conseguir fazer, é muito bem-vinda. Eu imagino alguma coisa tipo assim, o cara tem lá um simulador de um PLC, um software que emula um PLC, e ele consegue integrar esse software com o Simulink. Então, o que ele consegue fazer? Ele consegue fazer uma simulação que ela é totalmente virtual. Então, ela não é um hardware in the loop, né? Mas ela parece uma simulação hardware in the loop, porque se o emulador de software, né, do PLC, ele faz a função dele direitinho, se você tirasse ele e colocasse um PLC, o resultado, em teoria, seria o mesmo, concorda? Então, eu imagino, assim, uma situação tipo essa. Não sei se era isso que você estava imaginando. Sim, sim. Aí, no caso, também valeria o contrário, por exemplo, esses softwares que tem de simulador de planta, que você monta, sei lá, esteiras, processos, ou não? Sim, mas aí tem que ficar ligado porque esteiras, essas coisas são mais para controle discreto, né? Discreto. Manufatura. A gente aqui, o nosso foco aqui é mais controle regulatório. Tá, show. Professor, poderia a gente pegar tipo um microcontrolador e embarcar nele? Embarcar a dinâmica da planta? No caso, por exemplo, a gente montaria, vamos supor que eu faço pego umas 2, 3 bombas, faço um controle de nível e boto para rodar no MATLAB, carregar na serial e pegar um microcontrolador para poder atuar aí uma interface de potência para acionar a bomba ou não, para fazer o controle de nível. Eu vou montar uma planta física e vou controlar ela. Então, isso aí é o objetivo assim, original, digamos, da coisa, né? Quando envolve protótipo, né? A pessoa constrói todo o protótipo, faz a integração e testa a comunicação com o Simulink, por exemplo, deixa o controlador rodando lá no Simulink. Mas, assim, eu não sei se em 2 semanas vocês conseguem fazer isso aí, mas se conseguir também é bem-vindo. Porque você teria que ter, né, o Arduino, teria que ter as bombas também, porque você falou aí de planta física, né? Assim, tem várias coisas, né? Poderia ser o controle de um motor, um controle de posição, alguma coisa talvez assim mais simples. Sim, tem um negócio interessante que já teve grupos que fizeram isso em outros períodos da disciplina, que é usar o Arduino como uma interface de entrada e saída de dados, né, uma placa de aquisição de dados, de sinais, interfaceando com um pequeno protótipo, assim, que era, por exemplo, uma lâmpada e um sensor de temperatura. Então, Perfeito. Então, ali você tinha uma pequena planta, que era o quê? A intensidade luminosa da planta aquecia, né, o sensor de temperatura. Isso era percebido pela entrada analógica lá do Arduino. E o Arduino jogava isso para o Simulink. E aí um controlador PID, por exemplo, no Simulink, ele jogava um sinal de volta, mandando a saída do PWM do Arduino fatiar lá a tensão e aumentar a tensão ou diminuir a tensão em cima da lâmpada, né? Isso eu já vi. Mas como eu disse, isso envolve a pessoa ter esses dispositivos à disposição. Se fizer, funcionar, ótimo, né? Entendi, pode ser assim, um controle de luminosidade também, né? Alguma coisa assim. Porque eu digo assim, porque eu tenho aqui bastante coisinha assim de eletrônica e tal, eu já fiz muita coisa assim nesse sentido também. Pode fazer, aí faz isso, faz essa integração com o Simulink. Você já chegou a fazer isso alguma vez?
Já sim, senhor. Eu já cheguei, a gente comunica pela porta serial, né? RS232. Aí comunica pela porta serial com o Arduino, aí dá para fazer a ida e a volta. Tem até algumas interfaces prontas já, algumas bibliotecas prontas para comunicar o Simulink com o Arduino, dá para facilitar também. Ou dá simplesmente para escrever pela porta serial. Eu sei que nas versões mais novas do MATLAB aí tem esses blocos de comunicação via Arduino, né? Mas na época que eu usava não tinha as versões de MATLAB que eu tenho, eles não têm essa facilidade de integração, não. Mas beleza, se você tiver todos esses recursos disponíveis, né, pode fazer, apresentar como seminário, né, e documentar direitinho para valer a nota da P2. Seu. Professor, só aproveitando o gancho, a nossa próxima matéria com o senhor de tópicos avançados no período que vem, você pretende ofertar ela presencial ou continuar sendo EAD? Você já tem essa informação? Cara, assim, a gente está discutindo isso lá no colegiado da engenharia, e a gente está muito submetido a um documento que saiu recentemente, que estabelece aí o retorno na forma de híbrido. Só que o que acontece? O documento estabeleceu 2 ciclos. Disciplinas do ciclo 1, que são disciplinas que podem ser ofertadas totalmente remoto. E disciplinas do ciclo 2, que são aquelas que precisam de presencial. E eles estão meio que, assim, não é pressionando, né? Estão dizendo que a gente tem que voltar com todas as disciplinas agora. Inclusive as que precisam do presencial. E aí a gente não estaria ali dizendo, olha, X disciplinas vão rodar no tal ciclo 1 e Y disciplinas vão rodar no ciclo 2, que é aquele que prevê o retorno das atividades presenciais em algum momento ainda dentro desse semestre letivo de 2021.1 e que a gente conseguisse, por exemplo, começar um pouco remotamente nessa disciplina e que depois fosse para a prática quando as autoridades sanitárias municipais liberassem para a gente ir lá para o IFE abrir os laboratórios para vocês. O que eu pretendo fazer? Eu ofereci já as 2 disciplinas minhas, que são Laboratório de Controle de Identificação e Controle Avançado, nas fases 2, 3 e agora em 2022. Então, eu, mesmo sabendo que tem aspectos das minhas disciplinas que são muito importantes serem dados presencialmente, eu adaptei elas para que elas pudessem ser trabalhadas remotamente. Então, o que eu fiz? Estou ofertando as minhas 2 para 2021.1 no ciclo 1. Mas o que eu quero fazer caso seja possível, principalmente para essa disciplina de lab de controle de identificação? Se liberar o acesso aos laboratórios no meio do semestre, a gente pegar essa parte, por exemplo, de hardware in the loop e abrir os laboratórios para que vocês possam acessar lá e fazer simulações com os equipamentos, da forma mais segura possível e autorizada pela instituição, né? Mas se não der tempo de acontecer isso, eu vou ter ofertado as minhas 2, todas elas remotamente. Assim, do jeito que foi aqui, eu ofertarei de novo, no caso do lab de controle de identificação. No caso de tópicos avançados, se pudesse a prática, né, se pudesse parte dela ser presencial, a gente vai se beneficiar também, porque tem os laboratórios lá com o software, né, que é o MATLAB. E ela é muito assim, tem a teoria, né, tem a parte matemática da coisa, tem a parte de simulação, que a gente usa para poder implementar, né, as técnicas de inteligência artificial para controle, que é o que a gente vê nessa disciplina. E eu costumava ter 2 ou 3 aulas presenciais que a gente ia realmente no equipamento lá da planta de destilação e fazia uns testes físicos lá, os testes com o equipamento. Então, se a gente retornar antes de acabar o semestre, beleza, a gente vai se beneficiar com isso. Mas se acontecer de não der para voltar, a gente vai rodar a disciplina remotamente, que eu já rodei aí, né, na fase 2, e também tenho rodado aí na fase 3, mas por uma questão de vocês não terem feito, né, lab de controle de identificação, não puderam se matricular em tópicos avançados, mas agora dando baixa aí na nota de vocês em lab de controle de identificação,
eu acredito que todos vocês vão se inscrever lá em tópicos avançados. Então, a disciplina vai ser assim, vai começar remotamente, mas na medida do possível, se a gente for liberado para presencial, a gente já vai para lá e já aproveita também o presencial. Tá show, sim. Pessoal, essa aqui, disciplina aqui, é aquela que é referente a laboratório de controle 2, né? Isso. Nossa, senhor. E Que no meu caso, só falta essa mesmo. tá. E tópicos avançados era equivalente àquela de controle avançado que tinha antes da matéria. Ah, entendi. Ô, professor, uma pergunta. Caso a gente utilize o Arduino e faça essa interface com o Simulink, o InTouch ele também entra na história? Não, eu não costumo exigir, não, mas a verdade é que ele ajuda um pouco, né? É sempre bom você ter uma IHM. Entendi, beleza. Mas eu consigo entender só o Simulink mesmo. Teve uma vez também que eu usei o Proteus, pessoal, para comunicar. Ele simula o Arduino, simula os componentes de eletrônica, essas coisas assim, e ele comunica bacana também. Ele manda o sinal pela porta serial e o MATLAB lê a porta serial, como se fosse um Arduino físico mesmo. O Proteus integrando com o Simulink, Sim, senhor. mas aí Na verdade, com o MATLAB. Não sei se eu não cheguei a fazer com o Simulink, não. Eu fiz com o tá. MATLAB. Tá, eu ia te perguntar assim, a dinâmica da planta tá rodando no Proteus ou no Simulink? No, na verdade, não foi nenhuma planta assim. Na verdade, eu peguei servos motores e simulei um braço robótico. Aí os servos motores estavam lá no Proteus e enviava os dados pela porta serial pro MATLAB. Aí, pelo MATLAB, eu conseguia controlar os servomotores. Entendi. Então o Foi tipo controle uma malha fica. aberta, assim, né? Mandava o sinal da posição e ele ia para a posição. Não tinha um controle, assim, né? Ah, tá, entendi. Era um controle malha aberta. Né? Eu tenho até um videozinho, eu acho, salvo aqui. Isso é interessante. A questão é a seguinte, né? Como a gente fala de controle regulatório, a gente fala de sistema de controle malha fechada e a dinâmica da planta, eu não sei como funciona o Proteus, mas eu imagino que no tempo de simulação dele não emula tempo real, não, né? Assim, na época que eu fiz isso, tem muito tempo já, né? Era instantâneo, assim, eu mandava o sinal e o servo mexia, assim, na tela. Não, então, é isso que eu digo, ele é muito rápido, né? É, é rápido. Porque o Proteus tem seu próprio, provavelmente tem seu próprio tempo de simulação lá. Já o É, Simulink, se você joga aquele bloco de configuração de tempo real ao PC, ele ajusta o tempo de simulação para uma coisa parecida com o tempo real. Então você dá entendi. uma dinâmica, dá uma camada de dinâmica diferenciada. Porque a resposta não pode ser tão rápida que você não consiga, digamos assim, perceber o quão bom está o seu sistema de controle. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu vou deixar registrada a atividade lá no Moodle, para vocês fazerem a entrega. E qualquer coisa vocês me perguntam lá pelo WhatsApp, a gente vai se falando aí nas próximas semanas, tá? Essa semana e a próxima a gente não, pelo menos assim, não, a priori, a gente não teria programado nenhum encontro síncrono. Só se houver necessidade, se alguém tiver necessidade. Mas a gente vai se falando lá pelo grupo do WhatsApp. Lá. Tá bom? Vou encerrar a gravação aqui. E aí, quem quiser também pode fazer outras coisas aí. Valeu, professor. Valeu.